Olá, eu sou o psicólogo George Scuri. Estarei com vocês hoje inaugurando uma conversa, e hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o que buscamos num processo psicodramático. Deixa eu colocar aqui uma transparênciazinha para que a gente possa começar a nossa conversa, ok? Antes de mais nada, é importante estar colocando para vocês, né, que essa conversa, ela é patrocinada aí pela Ato Psicologia, Psicodrama e Desenvolvimento Humano. E também essa imagem, que vocês estão vendo aí, nessa imagem, nós estamos mostrando aqui a imagem do Moreno, Jacó Levi Moreno, que foi o criador, do psicodrama. Nessa nossa conversa hoje, tá, nós vamos passar aqui esse slide. Nós estamos inaugurando, deixa eu voltar aqui, nós estamos inaugurando aqui, conversando com, e o tema escolhido por mim para inaugurar é o que buscamos nesse processo psicodramático. Tá? Então, vou falar um pouco sobre isso, que é uma curiosidade que muitas pessoas têm, de entender o processo psicodramático. Ok? Então, vamos dar continuidade. Eu não posso começar a falar do processo psicodramático se antes tocarmos um pouco nos conceitos fundamentais de Moreno. Para entender o processo psicodramático, eu preciso ter uma compreensão de alguns conceitos fundamentais de Moreno. E eu trouxe para vocês a ideia para que vocês possam entender o que Moreno traz, e a genialidade nessa fala de Moreno. Quais são os eixos da teoria moreniana? Então, nesse slide, ele mostra claramente os eixos da teoria moreniana. Vamos desenvolvendo aqui. O primeiro eixo da teoria moreniana é o que ele chama de fator espontaneidade e criatividade. Opa, vou voltar aqui. O fator espontaneidade e criatividade. Quando ele fala isso, ele está falando de uma dimensão que é a dimensão individual da pessoa. Na sua dimensão individual, o que vai se fazer valer é esse fator de espontaneidade e criatividade. Ora, numa outra dimensão, que é a dimensão social, como está aqui, um outro fator é o fator que ele conceitua como teler. A teler é um fator responsável para dar liga na malha social, para dar liga nas redes sociais, para dar liga nas relações sociais. Então, veja, a teoria moreniana, ela é essencialmente uma teoria com um olhar para o social. E, na sua expressão individual, eu tenho a espontaneidade de cada um, a nossa espontaneidade, e na nossa dimensão social, que faz a liga, é esse fator teler. O fator espontaneidade e criatividade, eu vou falar rapidamente, porque o objetivo aqui não é entrar nesses conceitos básicos. O fator espontaneidade e criatividade é aquele fator que faz com que nos tornemos diferentes uns dos outros e que garantimos a nossa individualidade na forma que nós jogamos, os nossos papéis sociais, que é outra coisa que nós vamos falar aqui lá na frente. Ou seja, para eu ser uma pessoa espontânea e criativa, eu tenho que desenvolver uma característica muito pessoal, uma característica, uma qualidade que demarca uma diferença. E eu ser espontâneo e criativo é eu ser uma pessoa capaz de colocar em prática, capaz de traduzir em concreto ideias que eu venho a ter, porque quando eu tenho ideias, muitas ideias, eu tenho uma espontaneidade atuando muito intensamente,
Mas se eu não coloco essas ideias em prática, ou seja, se eu não transformo essas ideias em algo concreto, o Moreno fala de substância, numa substância, então eu não estou trazendo junto a criatividade. Então eu sou a pessoa espontânea, mas não sou criativa, porque quando eu uso esse binômio espontaneidade e criatividade, essencialmente quer dizer isso. O binômio espontaneidade e criatividade quer dizer que eu sou capaz de criar. Eu sou capaz de criar. E nesse processo do criar, processo do criar, tá? A minha individualidade é demarcada. Então, eu posso dizer que eu tenho pessoas muito espontâneas criativas, eu tenho pessoas espontâneas criativas em desenvolvimento e pessoas muito criativas, né? E são muito importantes para a nossa cultura. Porque toda produção da criatividade, tudo que é transformado em substância, ele é, na verdade, uma produção da cultura. Uma produção da cultura, um cultivo da cultura, um cultor em qualquer área. Em qualquer área. Arte, tecnologia, qualquer profissão, em qualquer nível, na nossa área da psicologia, nas áreas médicas, todo esse processo, né, de criação nessas áreas, a concretude dela, trazer o concreto para Moreno, eu estou trazendo, eu estou utilizando esse binômio espontâneo e criativo neste processo. E aí a minha dimensão individual, que demarca a minha individualidade, que me diferencia. Uma outra dimensão é a dimensão do fator Teller, que dá a liga das relações. O fator Teller é facilmente entendido quando a gente percebe, né, vamos chamar assim, uma relação mais do que empática com o outro, né? Uma relação onde você percebe que há um afeto com o outro. E existe uma mutualidade também neste afeto. Então, esse afeto com mutualidade, né, é uma expressão desta Teller, que pode ser de várias maneiras, né? Por exemplo, se eu tenho uma certa indiferença na relação com algumas pessoas, é também uma manifestação do fator Teller. Não a pele, vamos chamar assim, pura, morinianamente falando, pura. A pele começa a ter um certo adoecimento. Porque quando eu tenho uma relação com uma pessoa, e nesta relação eu percebo que tem algo aí, tem algo que me toca, tem algo que não me agrada, né? Tem algo que não me deixa ter uma relação harmônica, então aí eu tenho também uma certa repulsão nesta relação, e é também uma forma de se manifestar Teller. Embora ele não fala muito que não há a doença psicológica, ela inicia fortemente com a doença da relação. Muito bem, então, diante dessas duas dimensões, como é que eu observo esses fenômenos acontecendo? Esses fenômenos, para ser observado de uma forma tangível, ou seja, esse eu tangível, como está aqui, que é a mistura desses dois fatores, espontaneidade, criatividade e a tela interagindo, ela só vai se tornar tangível e visível, observável, através dos papéis sociais. Então, através dos papéis sociais, em qualquer contexto, nesse jogo dos papéis sociais, é que vai me deixar claro, né, como eu estou funcionando. Né? Vamos pegar aqui um contexto onde eu tenho um professor, vou falar aqui do professor, né? Um professor que não ressoa com os alunos, que não é capaz de transferir o conhecimento de uma forma adequada, que não joga o papel dele de uma forma
que os alunos conseguem capturar como algo interessante, como um processo que eles podem interagir, podem se desenvolver. Então, o que acontece aí? Eu estou vendo que esse professor, ele, na sua dimensão individual, ele não tem um bom fator espontâneo e criativo. O fator espontâneo e criativo dele não está atuando legal. Tá? Então, no jogo do papel, no contexto, eu já consigo perceber um pouco de como está a espontaneidade e a criatividade da pessoa. Né? Então, um professor muito pouco criativo, um professor que não consegue transmitir bem as aulas, e por conta disso, observe como essas coisas interagem. Por conta disso, os alunos, sabe, mantêm um certo distanciamento. Então, toda relação télica, agora estou falando da dimensão social, ela tem uma complementariedade na relação. Se há um professor, papel de professor, tem que ter um papel que se contraponha, que é o papel de aluno. E nesse jogo relacional dos dois papéis, é que nós vamos ver claramente, né, aonde esses conceitos fundamentais de Moreno estão muito visíveis na dimensão individual e na dimensão social. E Moreno estuda isso quando ele cria a teoria dos papéis. Tá? Então, estamos pegando aqui um pouco, né, dos conceitos de Moreno. Fator espontaneidade e criatividade, fator Teller, fator espontaneidade e criatividade na sua dimensão individual, fator Teller na dimensão social. As manifestações desses dois é do papel social e quem estuda tudo isso está na teoria dos papéis. Muito bem. Como nós estamos propondo a falar do processo psicodramático, quer no processo terapêutico individual ou em grupo, ok? Em contexto clínico ou em contexto social, porque o psicodrama tem essa diversidade na sua intervenção, ok? Não só é clínico, ele é socioeducacional, ele vai muito também na dimensão social. Então, deixa eu tirar aqui essa imagem daqui. Vamos ver, coloca aqui do lado dessa minha imagem. Muito bem. Olha, esse slide, ele dá uma tradução muito clara do processo psicodramático. Na verdade, esse slide eu elaborei para ver se eu consigo sintetizar toda a ideia de Moreno num único visual. Vamos ver aqui se eu conseguir trazer isso. Olha, falei do fator espontaneidade e criatividade, falei do fator Teller. Tá? Então, vamos lá. Nesse gráfico, nós temos basicamente no seu eixo X aqui, ó, que está em vermelho, né, esse é o eixo X principal, é o fator Teller. E no seu eixo Y é o fator espontaneidade e criatividade. Né? Eu escrevi só fator espontaneidade, mas espontaneidade e criatividade, viu, gente? Então, observe só, neste gráfico, a Teller vai ampliando nesse sentido, né? E o fator espontaneidade vai aumentando também nesse sentido. Ok? Então, nessa escala, nós podemos observar 3 degraus, 3 níveis de desenvolvimento da pessoa. Né? Posso falar assim. E o que a gente busca no processo psicodramático? É um desenvolvimento desses 3 níveis em qualquer jogo de papel. Qualquer papel social que a gente jogue, a gente procura estar desenvolvendo nesse nível. E o que é isso? Né? Eu estou colocando aqui um conceito, uma classificação de Moreno, né? Uma classificação dos papéis de Moreno com relação a grau de liberdade. Né? Moreno tem vários conceitos dos papéis sociais, e esse conceito, na minha visão, é um conceito muito importante, porque ele é um conceito que traz muito claramente como é que eu funciono nos papéis sociais. Esse conceito ele mostra claramente que, no primeiro degrau, eu tenho um menor grau de liberdade do papel, do jogo de papel. E no último degrau, o maior grau de liberdade. Então, observe, ele usa o conceito de grau de liberdade. O que ele quer dizer mesmo com isso, com grau de liberdade? Eu vou fazer uma correlação, logo, né, eu estou falando de grau de liberdade, e tem uma correlação conceitual, que vocês estão vendo aqui, ó, nesses 3 níveis,
onde ele coloca aqui, né? Ele denomina, ele qualifica esses 3 níveis, né? A primeira qualificação que ele dá desse primeiro nível é de role taking. Role taking. Então, uma pessoa, né, ao desenvolver o seu papel social, qualquer papel de professor, os papéis profissionais são bacanas para a gente entender bem esse conceito de Moreno. Mas aqui é para todo tipo de papel, tá, gente? Papel de pai, papel de mãe, papel de esposa, papel de filho. E os papéis profissionais todos, papel de professor, papel de médico, papel de gestor, qualquer papel profissional, nós podemos entender dentro desse conceito que eu vou falar para vocês, tá? E mais além, na verdade, eu posso raciocinar que todo o processo de desenvolvimento da pessoa pode passar por essa linha, essa direção. Então, o que buscamos no processo psicodramático é subir esses degraus, num resumão, né, numa forma bem macro, é dizer, olha, num processo psicodramático, é você com o seu cliente, é você com o seu grupo, no social, é fazer com que a gente cresça, suba nessa escada. E o que significa essa escada? Significa eu sair de um menor grau de liberdade a um maior grau de liberdade. Eu estou aqui sem falar ainda, né, velho? Estou enrolando vocês, né? Calma aí. Vamos lá. Olha, o que significa o primeiro nível? O primeiro nível que Moreno qualificou e denominou, né, na sua taxonomia de role taking, significa que neste momento, neste nível, todos nós, quando vamos assumir um papel social, quando nós vamos encarnar, incorporar e desenvolver um papel social, nós começamos nesse nível do role taking, que é um nível de quê? De captura do papel de uma forma, vou chamar assim, vou usar esse termo, imitativa. Eu falei do professor, né? Vamos lá pegar aqui o papel de professor, né? Olha lá o papel do professor. Você pegou o papel de professor. Para começar, quer desenvolver esse papel. Primeira coisa que nós fazemos é o quê? Nós vamos lembrar os nossos registros de memória dos professores que nós tivemos ao longo da nossa vida, que foram significativos e marcaram emocionalmente a gente. Então, observe que coisa interessante. Aquele professor pode servir de modelo. E aí nós capturamos esse modelo e começamos a jogar o nosso papel de uma forma como imitativa, imitando algumas coisas, até alguns gestuais, forma de dar a aula. Vamos capturando esse professor. Só que o role taking é um nível muito baixo de espontaneidade, é quase nada. Olha, ou seja, eu não estou colocando nada da minha espontaneidade e criatividade pessoal, porque, óbvio, que eu estou usando só um processo de imitação, com alguma espontaneidade e criatividade, porque até para o processo de imitar eu preciso ter alguma espontaneidade e criatividade. Mas a partir daí, a partir do meu jogo do papel, onde meu grau de liberdade é menor, opa, agora eu entendi o conceito. Ele é menor grau de liberdade porque no role taking eu apenas estou imitando, apenas estou copiando. Por isso que ele é denominado role taking. Agora, à medida que eu vou fazendo esse jogo de papel, opa, estou fazendo meu jogo de papel aqui, eu vou desenvolvendo. E o que significa desenvolver, para Moreno? Eu vou me tornando mais espontâneo e criativo. Eu vou incorporando nesse jogo de papel algo meu, muito meu, que vai me diferenciar dos outros professores. E aí eu começo a entrar no outro estágio, que é o estágio que Moreno denominou e qualificou como role-playing, fundamental no nosso processo de desenvolvimento de papel social, qualquer papel social, é esse estágio de role-play. O estágio de role-play é onde eu vou treinando, onde eu vou aprendendo com os outros, eu vou estudando e incorporando, e aí eu vou desenvolvendo
uma identidade minha cada vez mais na forma que eu jogo o papel. Então, esse professor, agora, que ele vai incorporando, estudando cada vez mais, se aprimorando, ele vai desenvolvendo o papel dele, ok? E aí ele vai partir para um outro nível. Nesse nível do roleplay, observe que agora a espontaneidade e criatividade dele está em pleno processo. Ele vai ter ideias, vai podendo criar, ele vai podendo criar novas formas de apresentar, novas formas de mostrar o conteúdo, novas formas de transmitir o conhecimento, novas formas de interagir com os seus alunos. Lembrem, tudo isso acontece na relação complementar. Na relação complementar. Papel de professor, papel de aluno. E aí ele vai passar para um outro estágio, que é o estágio pleno, é o estágio onde Moreno qualificou como role creating, que é o estágio de maior grau de liberdade, é um estágio de uma importância fundamental no desenvolvimento da cultura. Porque é nesse estágio que nós vamos dissolvendo a conserva cultural, que é o produto final de um processo criativo. Eu dissolvo a conserva cultural e crio nova conserva. Ou eu crio algo muito novo, inovação, ou eu transformo algo que já existe em uma coisa melhor. Olha que coisa interessante, olha que genialidade de Moreno, tá? Quando ele traz isso. A genialidade de Moreno é impressionante. E aí, quando ele diz que eu estou em pleno processo de criação, eu tenho maior grau de liberdade. E aí ele faz uma conexão, porque Moreno tem uma visão religiosa, ele era raicidista da cabala mística, que nós não vamos entrar nisso aqui, mas ele faz uma conexão muito bonita, porque ele diz que nós somos gênio, um gênio divino, porque nós incorporamos o Criador, Deus, nós incorporamos o Criador quando estamos neste processo de criação, quando criamos nesse nível. E isso quer dizer o quê? Ele quer dizer que é aí que todos nós somos deuses, pequenos deuses, que nós somos capazes de criar. É a aproximação que Moreno fala. É aí que nós nos aproximamos de Deus, quando eu estou em pleno processo de criação. Fabuloso, isso é muito fabuloso. Né? Então, isso aí, quem tiver interesse, eu acho que vale a pena dar uma aprofundada nisso aí, dar uma estudada nisso. Voltando aqui. Então, nesse processo, né, nós estamos sempre desenvolvendo, né, no processo psicodramático, o que nós desejamos é sair deste nível do role-taking, né, para um nível maior, que é o nível do role-creating, ser um criador. Ser um criador. Né? E neste processo de ser um criador, nós vamos contribuir significativamente, né, com a civilização, porque nós vamos ser, né, inovadores, nós vamos trazer coisas novas, novas artes, poesia, literatura, poemas, prosas, escritos, tecnologia, pinturas. Então, enfim, é algo fabuloso. Tem uma fala de Moreno que eu gosto muito, quando ele diz que muitas pessoas sonharam em ser Beethoven. Muitas pessoas sonharam em ser Beethoven, mas só um conseguiu ser Beethoven. Por que só um conseguiu ser Beethoven? Porque só ele conseguiu chegar nessa escala para fazer um processo criativo tão diferenciado na música clássica que só ele fazia. Então, muitos queriam fazer igual, mas não conseguiam. Né? Então, o Beethoven é único. É único. E nós todos, se desenvolvermos bem a nossa espontaneidade e criatividade, também seremos únicos. É a nossa diferenciação. Então, voltando. Ora, se o meu processo psicodramático é fazer com que eu desenvolva, né, a minha capacidade espontânea criativa
né, no social, então, à medida que eu vou subindo na escada, eu vou, né, ser capaz de ter uma relação mais limpa com as outras pessoas no social. Eu sou capaz de ter uma relação higienizada. E Moreno fala que nós temos que ter muito cuidado de estar sempre higienizando os nossos papéis. E eu digo, se eu não higienizo os nossos papéis, se nós não higienizamos os nossos papéis, nós viramos papel higiênico. Opa! Se nós não higienizamos os nossos papéis sociais em qualquer contexto, nós vamos capturar, nós vamos ser depositário de lixo dos outros papéis. Então, o papel social é um filtro, sim, e nós temos que saber jogar ele de uma forma muito limpa, porque senão nós viramos papel higiênico. Ou higienizamos constantemente o nosso papel social, ou nós viramos papel higiênico. Muito bem. Ou seja, subindo a escada do role taking para role creating, do menor grau de liberdade para o maior grau de liberdade, aumento o meu fator tele, aumento minha capacidade relacional, eu consigo ter uma rede social muito mais saudável e ampla. Opa, saudável e ampla. Consigo sair da influência da conserva cultural, por quê? Porque se eu passo a ser um criador, eu dissolvo a conserva e crio conserva. Ok? E amplio, como colocou aqui, a minha rede sociométrica. Espero que ficou claro, gente, para você disso. Agora eu vou passar para falar um pouco com vocês, já no contexto de psicoterapia, certo? Aí eu vou falar um pouco para vocês, já dando uma reduzida, um contorno, como é esse processo que buscamos no processo psicodramático na psicoterapia, tá ok? Vou manter o mesmo gráfico aqui embaixo e vou incorporar digamos assim, outra representação, que é uma representação, né? Que é uma representação, vamos chamar assim, de uma outra abordagem, né? E que é uma apresentação que eu fiz uma integração que eu acho que deixa bem claro, né, o que eu quero passar para vocês, que eu quero transmitir, para transferir para vocês essa ideia. Olha, como nós falamos, nós saímos no processo psicodramático, nós devemos sair do menor grau de liberdade do role taking e desenvolver o role creating. Para Moreno, que é doença é a doença da relação. A minha psicopatologia, eu começo a entrar nos quadros psicopatológicos a partir da minha doença de relação. Moreno não é muito claro nisso. Muito bem. O que eu vou falar aqui, eu vou falar de um campo, vou reduzir o campo agora, hein? Eu vou falar do campo da neurose, eu não vou partir para outros campos, eu vou falar do campo da neurose. E eu estou falando disso porque é o que eu observo na minha clínica, tá? Na minha clínica, então eu vou ter que fazer essa integração e essa interação com vocês. O processo de cura no psicodrama, e eu estou falando aqui do psicodrama bipessoal, mas eu posso dizer que é para todo psicodrama, bipessoal ou grupal, eu sempre parto para algo que é uma angústia. Todo cliente, quando chega, ele chega com uma queixa, chega com uma angústia. Ora, e essa angústia, que estou chamando aqui do fenômeno existencial, essa coisa que eu não sei explicar, observe, olha, ele é um fenômeno existencial que eu começo a sentir, tanto no psicológico, afetando também meu somático, várias coisas. E aí, essa angústia que eu tenho, eu não sei explicar. Por isso que eu fico muito mal. E aí, o pessoal, eu estou incorporando, recortando da terapia cognitiva pós-racionalista de Victorio Guidano esses conceitos, ok? Pouca gente conhece o Victorio Guidano, tá? Se quiserem, pesquisem, porque eu não uso muitos conceitos dele, mas esse especialmente eu achei interessante, estou recortando para fazer uma analogia para facilitar o nosso entendimento. Ora,
Para Victório Vidano, esse início de processo, onde eu tenho um fenômeno existencial, né, que eu não sei explicar, ele denomina isso de uma experiência de si mesmo pré-reflexiva. Eu não sei o que é isso, eu só sei que eu tenho uma angústia, um incômodo muito grande. Vou pegar o exemplo aqui do pânico, que agora é o que vem mais na clínica, chegando com muita força, né? O pânico. O pânico, o cliente, quando está com pânico, a pessoa, quando está com pânico, ele não sabe o que está acontecendo com ele. Ele não consegue fazer, alguns conseguem, mas a maioria não consegue fazer uma correlação de algum evento social com o fenômeno que está acontecendo com ele. E aí uma série de sintomas começam a aparecer. Uma ansiedade inquieta, não sabe, não consegue ficar parado, né? Uma ansiedade muito grande. Somatizações sistemáticas, taquicardia, sudorese, tremores, vários tipos de sintomatologia no corpo. Ok? Não consegue dormir e emocionalmente tomado por um medo, uma fobia, um medo paralisante. Ele não consegue fazer nada, fica completamente parado. Ele quer simplesmente se esconder do mundo e de si. Então, observe que é um sintoma muito significativo e muito comum hoje. Muito comum hoje. A pessoa não sabe explicar. O que é que está acontecendo comigo? A pessoa não sabe explicar. Aí é um fenômeno existencial pleno e a pessoa angústia, não sabe explicar. Começa, então, um processo psicoterapêutico. Então, nestas intervenções psicoterapêuticas e psicodramáticas que nós vamos fazendo ao longo do processo, do percurso, ele vai, aos poucos, sendo capaz de... Vamos voltar para cá, Moreno? Ele vai desenvolvendo a sua capacidade de espontaneidade criativa e vai começando a se dar conta de como ele funciona nos seus vários papéis sociais, nos seus vários contextos. Ele vai começando a compreender, a colocar uma consciência de si que nada mais é do que se tornando mais espontâneo, criativo, limpando, né, a sua capacidade de se relacionar, tá? Até chegar a um ponto onde nós temos a catarse de integração. Catarse de integração não é um conceito do Victório Vidano. Catarse de integração é um conceito moreniano. A catarse de integração é a resolutividade daquilo que está mais angustiando. A catarse de integração, eu posso fazer uma analogia com o insight que a Gestalt fala. Mas é mais do que a Gestalt fala, né? Porque é um insight, a Gestalt fala de insight. A catarse de integração, ela é um fenômeno onde a pessoa, explica o que é que está rolando com ela, na experiência dela, e a partir daí vai para uma prática com uma mudança terapêutica clara. Ele muda o comportamento. Ele muda a forma de ser. Ele passa a ser uma outra pessoa. Bom, uma outra pessoa não, vamos dizer assim, passa a ter uma outra forma de ver a vida. É o que nós chamamos, ele consegue dar uma ressignificada em todo o processo, todo o fenômeno existencial que vinha incomodando e trazendo angústia para ele. Isso aqui é o significado de sentido de si, né? É o significado, né, dessa reflexão explicativa que ele consegue dar, que é o que nós chamamos no psicodrama de catarse de integração. Catarse de integração. Então, concluindo, para a gente fechar, o que buscamos num processo psicodramático? O que buscamos num processo psicodramático é a catarse de integração. É ter minha espontaneidade e criatividade plena no social. Ok? Gente, era essa ideia que eu queria trazer para vocês. Estou inaugurando aí essa conversa.
E vou trazer outras conversas para vocês. Espero ter atendido, né, ao nosso objetivo. Tá ok? Aí está na tela os meus contatos. Tá? Vocês podem, havendo qualquer necessidade, entrar em contato conosco. Tá bom? Um forte abraço a todos.